Queridos irmãos e irmãs, capítulo 21 do Evangelho de São João, e é uma passagem impressionante. Impressionante pela beleza, que aqui tem uma série de detalhes, né? Não dá para a gente falar sobre tudo isso. Mas impressionante pela perseverança de Jesus no amor a Pedro. Jesus escolheu Pedro lá à beira do mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum. Pedro era um pescador como todos os outros, um homem que entendia de coisas do mar, de pescaria, de coisas, bastante rude até, porque os pescadores eles eram assim, tem a cultura do seu povo, da sua família, do seu clã, não tem muito estudo, os pescadores eles não têm tempo para estudar, eles pescam a noite inteira, têm que descansar durante o dia, então não ficava o tempo inteiro fazendo todas as orações que eram próprias dos judeus, eles eram então um pouco assim, é uma classe mais baixa, né? Os pescadores. Além do mais, Pedro, ele era um homem inconstante. Uma hora ele falava uma coisa, daqui a pouco ele voltava atrás, uma hora ele falava que amava Jesus, daqui a pouco ele recuava, ele disse, Senhor, eu te amo e eu vou aonde você for, daqui a pouco nega Jesus 3 vezes, ele vai e volta, Pedro cheio de altos e baixos, mas Jesus sempre constante com Pedro. Tanto que quando ele ressuscitou, né, depois de morto, depois que Jesus havia morrido, ele marcou então o encontro com os apóstolos. Voltem para a Galileia, e lá na Galileia eu vou encontrar vocês. E esse daqui foi o último encontro deles, que aconteceu na Galileia. E quando Jesus se encontra com os apóstolos, ele vai direto a Pedro. Olha nos olhos de Pedro, e aqui é interessante, ele não chama ele de Pedro, ele chama ele de Simão. Simão foi antes de Jesus ter trocado o nome dele, né? Um tempo depois que Jesus falou, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É como se Jesus voltasse na vida de Pedro, lá no começo, e dissesse assim, Pedro, vamos começar de novo? E aí ele diz, Simão, filho de Jonas. Toma consciência aqui clarinho, Pedro, quem você é. Você é Simão, filho de Jonas, um homem de carne e osso, capaz de errar, de cair, de cometer uma série de atrocidades. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Vejam que aqui Jesus ele não chegou para Pedro e disse assim, Pedro, você errou comigo, tá? Você fez isso de errado. Você está disposto a se arrepender e promete que nunca mais você vai fazer isso, né? Jesus podia ter feito isso com Pedro, mas ele não perguntou isso. Ele apenas perguntou, Pedro, tu me amas? E Pedro responde uma vez, responde duas, responde 3. E você sabe por que Jesus pergunta a Pedro se ele o ama? Porque só o amor é capaz de nos levar a caminhos que a gente nunca imaginava que iria. E eu tenho certeza que muitas de vocês que se casaram, que estavam apaixonadas no dia do seu casamento, se soubesse que o seu casamento ia chegar aonde chegou, não teria aceitado. E Pedro também, se Pedro no começo da vida dele soubesse aonde Jesus iria levá-lo, ele teria dito não. Nós padres também, eu falo por mim, se eu soubesse aonde ele me levaria, eu não teria vindo. E o que foi que possibilitou que eu dissesse sim e que ele dissesse sim? O amor. O amor é a chave do céu. E depois Jesus diz assim, não está escrito aqui, mas continua. Ele diz assim, Pedro, quando retornares, confirma os teus irmãos. Quando Pedro voltou da infidelidade, Pedro confirmou os irmãos e confirmou a igreja e confirmou os outros apóstolos e manteve-se firme na fé até o momento em que ele se entregou na cruz, porque o amor possibilitou isso. E depois de morto,
Pedro continua confirmando os seus irmãos na fé. Quando você vai lá na Basílica de São Pedro, por exemplo, no Vaticano, tem o túmulo de São Pedro bem no centro. Ao redor, embaixo, na Basílica, da Basílica de São Pedro, tem uma cripta imensa, com inúmeros papas e santos que estão todos sepultados ali embaixo. Até hoje, Pedro confirma a fé dos seus irmãos. E mantém a igreja firme pelo seu sim, pela sua coragem e pela sua capacidade de amar a Cristo. Queridos irmãos, a única coisa que Deus precisa de nós é isso. Ele não quer saber se você errou, se caiu, se levantou, o que você fez, para onde você foi. A única coisa que Ele quer saber é: você me ama? Você tem um grãozinho de amor? Me dê este grãozinho. Eu vou te levar a lugares que você jamais imaginaria ir.